Terapeuta, terapias e tratamentos com produtos naturais. Acupuntura sem agulhas. Iridologia, consulta pela íris. Reflexologia, tratamento pelos pés. TFT, terapias de remoção no campo do pensamento. Você terá uma análise completa do seu estado de saúde através do tratamento com bentoterapeuta. Livre-se de dores pelo corpo, depressão, fobia, medo, ansiedade e síndromes diversas. Remoção de traumas como, por exemplo, fazer a carteira de habilitação. Quer ter saúde, qualidade de vida e segurança em si mesmo? Agende uma consulta com bentoterapeuta e coach. Produtos naturais. Ligue 99978-4747. Rua 1º de Maio, 1092. Anexo a Cosnel Uniformes. 99978-4747. Paulo Gaspar no ar. Bentoterapeuta, às 10 horas eu recebo com muita alegria e com muito interesse no tema memória. Bom dia, amigo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos amigos e amigas. Hoje, falando um pouco do aquecedor superior, que é essa parte do corpo que vai atingir, inclusive, o cérebro, sistema nervoso e a nossa memória. Falando então um pouco de memória, quem não gostaria de ter uma memória fotográfica? Sabe aquela memória que você vê e registra e fica ali registrado pro resto da vida? Quem não gostaria de ter uma memória nesse nível, né? Eu, por exemplo, vim do meu consultório, que é lá na Pioneiro, até aqui no centro, no Largo São Vicente de Paulo, aqui na rádio, no estúdio da rádio. Eu vi muitos carros, pessoas, construções, muitas coisas eu enxerguei, eu vi. E lembro de algumas, mas não de todas. Mas como seria bom se eu pudesse lembrar de tudo e de todas as coisas com detalhes para o resto da vida e nunca mais esquecer. Daqui um ano lembrar, daqui 5 anos lembrarem. Seria bom. Quem não gostaria? É dessa memória que eu quero falar para você. Da memória funcional, aquela memória que nós precisamos das mínimas coisas, não para uma super memória, como eu já citei, né? Lembrar de tudo que eu disse, né? Como se fosse uma fotografia. E nunca mais esquecer, isso é super memória. Existem pessoas assim? Existem. Existem, inclusive, pessoas que dão curso para você se tornar uma pessoa desse nível, tá? Mas eu quero falar assim da memória do dia a dia. Aquela memória mais simples, porém muito importante, onde você consegue, através do seu sistema nervoso, né, central, periférico, você consegue fazer as ações do dia a dia, dar conta do recado, né, lembrar dos seus compromissos, organizar os seus compromissos, saber aonde você organizou. Se você não tem uma memória tão especial assim, porém, por exemplo, saber que você anotou os seus compromissos na página tal, da agenda tal ou do caderno tal e guardou esse caderno dentro da gaveta tal do seu armário. Você lembrando isso já tá bom. Ah, eu tenho meus compromissos. Então, todo dia primeiro, eu vou lá no armário tal, gaveta tal, no caderno tal. É ali que está as minhas anotações. Já tá bom. Já tá dando conta do recado. Agora, bom, tratamento e desenvolvimento, para que tipo de memória? Para aquela memória que não lembra mais que escreveu no caderno tal, que guardou no armário tal, no tal armário, e que tem esse compromisso, arcar. Aquela memória que está bem esquecida, né, desconectada com a sua realidade. E aí, para essa memória,
pode ter sido, né? Essa memória pode ter sido afetada. De repente a pessoa já teve uma memória melhor. E hoje, essa memória desta pessoa está desse jeito, porque talvez foi afetado por uma doença que atingiu, né, esta parte do seu corpo, né, ligada à memória, o seu cérebro. Por exemplo, uma lesão cerebral, um acidente. A pessoa tinha memória boa. De repente, sofreu um acidente. Eu conheço uma pessoa que na minha cidade, não vou dizer o nome, nem que bairro que ela é, mas eu conheço ela. Tinha memória boa. Pessoa totalmente 100% perfeita memória. Sofreu um acidente. Hoje a memória não é tão boa. Anda na rua, conversando sozinho, com gestos desconectados. Então a memória dessa pessoa não é boa. Foi uma lesão que ela teve, prejudicou a memória. Recuperar é tão simples? Não. Existem tratamentos, sim, e é isso que eu quero abordar aqui. Lesão cerebral, doença de Alzheimer, que seria a memória semântica da pessoa, a memória dos significados e relações afetivas da pessoa, aquela memória que, através do significado das coisas, você sabe que tal coisa é aquilo, tá? Eu sei que uma criança é criança, olhando para ela, analisando o tamanho, imaginando a idade dela, se eu não sei a idade. Eu sei que ela é uma criança e não é um adulto. Eu tenho uma memória que me traz essas informações, tá? E a doença de Alzheimer, ela acaba agredindo essa memória, dificultando essa capacidade que essa memória tem de me trazer essas informações, fazendo a pessoa misturar, né? Eu sei que eu estou aqui, né? Estou de roupa e tenho que estar de roupa no ambiente aqui, precisa estar de roupa. Sei qual é a roupa que eu uso no ambiente. Se eu vou num clube gauchesco, eu sei o tipo de traje que eu tenho que usar. Se eu vou num casamento, eu sei o tipo de traje. Isso é memória. São memórias que eu tenho, que lá no casamento tem que ser aquele tipo de roupa. Então eu uso aquele tipo de roupa, tá? Quando essa memória já não funciona mais, né? Eu vou lá no casamento desconectado. Quer dizer, tinha que estar com um tipo de roupa e estou com outra, né? Ou como pessoas, às vezes, estão atacadas com problemas mentais, né? Ligado à memória, com Alzheimer bem atacado, que é capaz de arrancar a roupa e sair na rua. Sair na rua. Tomar comportamento. Adulto agir como criança. É a memória que me faz o adulto agir como adulto, tá? Mas uma doença pode fazer eu ter um comportamento diferente, principalmente uma doença ligado ao cérebro, ligado à memória, ligado ao nosso sistema nervoso. Então existem várias doenças, não vou aqui falar de todas. Já falei da lesão cerebral, da doença de Alzheimer, demência, que é a diminuição da capacidade de raciocínio e memória. A pessoa sente que cada vez mais a memória está mais curta, né? E isso tudo traz sentimentos desagradáveis. Quando a minha memória não está boa, são sentimentos desagradáveis. E esse sentimento, ou um destes sentimentos, que já fez muitas pessoas procurarem tratamentos, inclusive alternativo. Achava que não tinha mais solução. Não, do jeito que a minha memória está de ruim para pior e não tem solução. Eu, por exemplo, como terapeuta naturista, que acredito em produtos naturais da natureza, que existem produtos que podem nos ajudar a corrigir as vitaminas, os minerais, organizar os nossos órgãos, fazer com que eles tenham harmonia, equilíbrio, saúde, que nós conhecemos como saúde, né? Menos doença e mais saúde. Eu já ajudei pessoas a recuperarem, como um senhor que veio de uma cidade aqui do Paraná. Ele andou quase 200 quilômetros para chegar até no meu consultório, e ele veio porque a memória dele já não ajudava mais. Ele não conseguia executar mínimas ações, como, por exemplo, fazer um cafezinho. Ele não conseguia fazer um café. Botava água, colocava água para esquentar, lá na chaleira, no fogão. Lembrava que tinha que buscar o pó. Quando ele ia buscar o pó, ele esquecia do pó. Já depois lembrava da açúcar, já esquecia, não sabia mais onde estava. Ele não conseguia fazer nenhum café. Ele dirigia uma religião dele, a igreja dele. Ele era um cooperador de uma igreja dele.
E ele teve que entregar a igreja, porque ele lia a Bíblia e não sabia explicar a Bíblia mais, ué. Apagou da cabeça dele. Então ele estava bem atacado. E ele me procurou, e por incrível que pareça, 2 meses de tratamento, tomando fitoterápicos apropriados, 2 meses de acompanhamento, o homem ficou tão bom, tá? Tão bom, que pegou de novo a sua igreja e voltou, conduzi-la de novo. Aí você pergunta, mas João, ele deveria ser bem novo, e uma pessoa nova, ela tem uma capacidade maior de recuperação. Este homem, a idade dele, 72 anos, então já tinha uma idade bem avantajada, e mesmo assim teve resultado. Então é importante você saber que há melhoras, que você pode tratar e melhorar toda a sua saúde mental, melhorando a sua memória. Para ter uma super memória, como eu abri o programa aqui dizendo, é necessário, lógico, aí nesse caso, de muitos aprendizados, estudos, cursos com pessoas especialistas de memória que existem, tá? Que vai ensinar, se quiser ter uma super memória. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Estou falando de tratamento para você ter uma memória que dá a possibilidade para você dar conta do seu recado, né? Não ser tão dependente dos outros, para manter a sua independência. Essa é a memória que eu estou falando, tá? Então, não há necessidade, nesse caso, de fazer curso de memória, só de tratar. Existem, então, como eu já disse, fitoterápicos, que são produtos da natureza, tá? Remédios naturais, que vai ajudar você, que atua, né, no aquecedor superior, que é essa parte superior do corpo, inclusive o seu cérebro, corrigindo vitaminas, minerais, que vai te ajudar. A alimentação também, existem alimentos que ajudam você a ter uma memória mais eficaz, melhor, tá? Exercícios mentais, fazer exercícios e terapias que vai ajudar você a organizar as coisas dentro de você no quesito consciente e inconsciente, fazendo com que essas memórias que estão lá gravado no seu inconsciente, fazendo que estas memórias, o seu consciente tenha ela a hora que precisa, na hora certa, tá? Fazendo essa ligação, esse equilíbrio entre querer e fazer, executar aquilo que é possível através da sua capacidade de memória. E tudo isso a gente sabe que é ligado ao sistema de nosso corpo chamado sistema nervoso, né? Sistema nervoso central, medula espinhal, né? O encéfalo, nosso cérebro, cerebelo, todas as partes do nosso cérebro, e tudo isso funcionando bem, nós vamos estar com memória boa. Então é importante, como é que está a sua memória? Eu, através do método de iridologia, que é uma forma que eu consulto a pessoa pelos olhos, eu consigo, engraçado, consultando a pessoa, analisando a pessoa, eu digo para ela, ó, nessa parte você está com a baixa estima elevada, né, está bem para baixo, a sua memória está fraca, e as pessoas vão confirmando. Você tem problema de tontura, dor de cabeça, parte fisiológica, tudo isso é possível através de uma análise iridológica, de uma iridologia bem feita, tá? Ajudar você e encaminhar você para uma melhora e um desenvolvimento para ter uma saúde mental melhor. João Bento, você tem saúde boa mental? Eu considero que hoje, com quase 60 anos de idade, eu tenho uma boa memória. Eu, quando tinha 40 anos, eu tinha uma memória muito inferior à que eu tenho hoje, tá? Então é possível, sim, você recuperar, melhorar a sua memória e protegê-la contra os vírus invasores e todas as doenças que vai afetar o seu cérebro, afetar os seus neurônios, afetar a sua memória. Muito obrigado ao Bento, terapeuta. Muito agradecido de coração, Bento. O Bento hoje discorreu sobre o tema memória. Semana que vem abordará um outro tema igualmente relevante. E eu agradeço sempre essa parceria estabelecida com o Bento, terapeuta, com esse grande profissional que está à nossa disposição na Grande Pioneiro, ali anexo a Cosnel.
É um trabalho verdadeiramente realizado com muita dedicação, né? E para quem o procura, é motivo sempre de alegria, né, e de gratidão, porque os resultados são extraordinários. Quantas pessoas curadas, quantas pessoas com seus problemas de saúde resolvidos através de uma consulta com o bentoterapeuta e de um tratamento por um prazo, eu diria, curto, né, por um tempo curto, né, os problemas são resolvidos. Vale a pena prestigiar o bentoterapeuta. Bentoterapeuta, tratamento com produtos naturais e terapias. Quer ter saúde e qualidade de vida? O Bentoterapeuta ajuda você. Conheça o método completo de tratamento do bentoterapeuta através de terapias e de produtos naturais fitoterápicos que fortalece a sua saúde, combatendo de forma rápida e eficiente a sua doença. Chega de ficar sofrendo com suas dores, depressão, ansiedade, medo. Tratamento para depressão, diabetes, dores no corpo, ansiedade, medo e outros problemas que afetam a sua saúde. Procure hoje mesmo o bentoterapeuta e agende a sua consulta ou terapia pelo WhatsApp 45 99978 4747. Rua 1º de Maio, 1092, Grande Pioneiro, Toledo, Paraná. Fone WhatsApp 45 99978 4747. Seja feliz e tenha saúde. Bentoterapeuta, cuidando de você.